Salve, juventude! Bem-vindos a mais um Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes, com a minha companheira ao lado. E aí, Fran, e aí, juventudes, mais um Pode Tremer pra gente trazer pra vocês política, alegria, risada e principalmente convidados incríveis. Pois é, essa é a nossa república da juventude, né? Do PT e de todas as juventudes. Essa coisa de república, Nádia, surgiu na minha cabeça em um certo momento, porque a galera jovem, geralmente, quando vai pra universidade, fica em república, né? E república combina com política, com luta, com democracia. Super. República do PT, né, gente? Só pode. Vem pro Pode Tremer, porque hoje a gente tem um convidado sensacional, né? Querida, este currículo. Não, eu não vou, eu nem me arrisco, é contigo, Nádia, é contigo. No momento que eu preciso de uma preparação, tá bom? Hoje a gente tem aqui o João Vitor Mota, que é diretor de políticas de trabalho para a juventude no Ministério do Trabalho e Emprego, que compõe a Direção Nacional da Juventude do PT junto comigo, onde ele é meu diretor de Relações Institucionais e não apenas coordena também o movimento Representa, como foi o idealizador deste movimento. E ele, não somente isso, queridos, é doutorando e mestre em Relações Internacionais. Bem-vindo, João Vitor. Quase perdi o ar. Muito obrigado, minha secretária. É um prazer estar aqui. Olá, Fran. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, podendo conversar com a nossa audiência, nossos ouvintes, na forma que o pessoal estiver acompanhando. Sucesso. Gente, esse currículo, o que é esse currículo, homem? Com que tempo que você milita, Amado? Tá difícil. O tempo todo, né? O tempo todo, o dia inteiro. Né? O que faz entre meia-noite e as 6 da manhã? Eu tô militando também. Militando. Fazendo tudo mais ou menos do jeito mais ou menos, dá pra fazer tudo, gente. Dá pra fazer tudo. Pode parar, tá? Pode parar. Tá? Que quem vem aqui é porque faz tudo muito bem feito, tá? Para de modéstia. A juventude do PT não faz nada mal feito, meu querido. Trabalhamos demais. Aqui a gente entrega qualidade, meu querido. Aqui não é pouca coisa não, viu? E se tu tá aqui, é porque tu é do patamar da excelência, né? Querido, tá na Direção Nacional junto comigo. Na Direção Nacional a gente só tem assim a nata, só a galera que mais saca de juventude deste país. E hoje a gente vai falar sobre o que, Nádia? Sobre trabalho, emprego e renda. Trabalho. Gostamos muito. Que é um assunto. Estamos aqui, inclusive, trabalhando, também, né? Com certeza. É algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Vamos falar sobre trabalho, né? Não, e não à toa, João é a pessoa que trata do trabalho para a juventude, porque Lulinha escolheu ele. E Lulinha veio participar dessa tu conhece? Vou te apresentar. Meu chefe. Chefinho. O chefinho do chefinho. O chefinho do chefinho. Exatamente. Ele está sempre presente aqui, viu, João? Ele escolheu você e agora veio aqui para acompanhar essa entrevista. Que lindo, maravilhoso. Tu tá vendo? Sinta-se honrado em ter Luiz Inácio aqui. Não é todo agora dia. precisa levar o patamar, porque temos Lulinhas. Temos Lulinha na mesa. Exatamente. Aqui não é pouca coisa não, viu? É isso. Aqui não é pouca coisa. Vamos começar falando sobre trabalho, então. Vamos começar aqui com a nossa... Porque eu faço um calhamaço de pergunta, né? A gente faz assim 300 perguntas. Vamos começar? Vamos começar pelo início? Entrega o conteúdo, ela. O que esperar para o futuro do trabalho para as juventudes brasileiras? É um assunto super atual, eu acho que muita gente se questiona, a juventude pensa muito nisso. O que a gente pode esperar do futuro do trabalho para a nossa geração, para as gerações que estão vindo? O que a gente pode esperar, João? Muita coisa, mas muita coisa mesmo. Acho que primeiro, antes de começar a pensar em trabalho, a gente precisa entender que trabalho é a contradição central do nosso sistema político-econômico. Então todos somos trabalhadores, todos estamos trabalhando, seja trabalho remunerado, não remunerado, tudo que transforma é trabalho. Então a gente precisa entender a partir daí e colocar o trabalho no seu lugar, lugar de importância e de centralidade que ele tem. E viver num país que nós temos uma juventude que é trabalhadora. Acho que primeiro de tudo, quebrar o mito que a juventude não trabalha, que a juventude não tem interesse, que a juventude não quer trabalhar. A juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, inclusive grande parte ainda acumula múltiplas jornadas como estudante, trabalhador, como mães, pais, trabalhadores. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a nossa juventude trabalha muito e trabalha desde cedo, inclusive. Acho que primeiro de tudo é colocar isso na mesa para que a gente entenda que o futuro do trabalho é o futuro das nossas juventudes e trabalhar é o futuro de todos nós. De alguma forma estaremos trabalhando o tempo todo. E quando a gente pensa em futuro do trabalho, a gente pensa na realidade que a gente vive hoje.
precisamos pensar em novas tecnologias, precisamos pensar na catástrofe climática iminente que o nosso mundo vive. Então, pensar em futuro do trabalho é pensar em como a gente vai transformar a nossa sociedade, transformar o nosso ambiente, lidando com as condições do nosso tempo, com as realidades, com as ferramentas do nosso tempo. E para isso a gente precisa entender qual que é o potencial da nossa juventude, qual que é o potencial do nosso país, qual que é a estratégia de desenvolvimento que a gente almeja para esse país, para que a gente consiga trabalhar todos, trabalhar menos também, menos jornada, trabalhar mais pessoas e simplesmente garantir uma condição de trabalho decente para todas as pessoas. Pois é, tu falou sobre isso, sobre termos uma juventude trabalhadora. Eu não sei se vocês já observaram isso nas redes sociais, mas eu, como uma consumidora do TikTok, vi muita piadinha em relação a isso, como se a juventude, como se a atual geração, ela não tivesse interesse em trabalhar, não quisesse trabalhar. E é importante a gente deixar claro que a juventude atual, assim como as juventudes anteriores, lutam sim, têm interesse sim em trabalhar, mas lutam hoje por um trabalho com condições dignas, né? Porque nem só de trabalho vive o homem, como diz o ditado, né? É sobre o respeito no trabalho, é sobre todo esse contexto, né? E trabalham, né? Uma juventude não só luta, porque elas trabalham. Com certeza. A gente já há algum tempo passou da fase em que esses jovens podiam só estudar. Eles estudam e trabalham. Essa é a realidade da juventude brasileira. Os que ainda conseguem estudar, que a gente sabe que a evasão escolar ela é um grande problema justamente porque esses jovens precisam levar comida para casa e só tem um jeito de levar que é trabalhando. E é importante a gente destacar isso. A nossa juventude, a atual juventude, não é uma juventude preguiçosa. É uma juventude que está lutando pelos direitos de um trabalho digno, de trabalho honesto, de trabalho com respeito também, né? Com respeito à vida, à qualidade de vida. Hoje isso é muito visto e muito valorizado. Infelizmente, a gente sabe que a gente veio de um tempo de muita luta e que, em muitos momentos, nem era... as pessoas se anulavam, muitas vezes, anulavam a sua qualidade de vida, se isolavam para permanecer no trabalho, né? Muitos pais não viram seus filhos crescer porque trabalho. E hoje... a juventude veio com uma cabeça diferente, né? E que bom que a gente está conseguindo também ter um olhar mais voltado, um governo mais voltado para a qualidade de vida, para o cuidado com a família, para o cuidado com a saúde, com o bem-estar. É importante isso, né, João? Com certeza. E acho que não tem partido melhor para discutir isso que o Partido dos Trabalhadores. Estamos aqui na mesa com o nosso Lulinha, que é um líder sindical, nasceu no movimento sindical e nasceu lutando por melhores condições de trabalho. Eu acho que a gente não pode tirar isso do nosso radar. Esse partido nasce tentando construir um país em que o trabalho fosse digno, a remuneração fosse digna, a jornada de trabalho fosse digna, que esses trabalhadores pudessem trabalhar, mas viver com as suas famílias, poder ver seus filhos crescerem. É muito comum a relação com os nossos pais serem muito marcada pelo trabalho. Chegando mais tarde, tendo dificuldade, demorando para pegar ônibus, trabalhando distante de casa. Isso molda o nosso dia a dia. Isso molda a nossa relação com a sociedade e não admitir condições ruins de trabalho é o mínimo que a gente espera. E a nossa juventude não quer ter condições ruins de trabalho. A gente, na Organização Internacional do Trabalho, a gente tem um termo que é trabalho decente. E trabalho decente fala sobre isso. Condições de trabalho com remuneração justa, conciliar a vida familiar, estudos, trabalho, conciliar as diversas dinâmicas e lutar por direitos do trabalho. Querer trabalhar apenas 8 horas, trabalhar apenas o que você é pago. A gente romantiza muito, isso romantizou muito no último tempo, uma suposta, precisa se entregar mais. Tem um jargão, né? Se a pessoa não recebe como dono, ela não tem que ter espírito de dono. Ela é um trabalhador, ela tem que ter o espírito de um trabalhador que está sendo pago para trabalhar aquela jornada, para ter uma qualidade de vida. E para nós, na nossa juventude, a gente tem que pensar. Nossa juventude, ela tem várias fases. O adolescente, quando está iniciando sua vida trabalhando, sendo seu jovem aprendiz, sendo estagiário, tendo seu primeiro emprego, ele precisa estudar. O lugar do adolescente, primeiro de tudo, é na escola. O nosso universitário, e grande parte dos nossos universitários, que o perfil das universidades mudou muito, graças, inclusive, às políticas públicas de nosso Lulinha e da presidenta Dilma, mudou muito a universidade. A classe trabalhadora está na universidade. E para estar na universidade, ele precisa permanecer na universidade. Então, ele precisa trabalhar muitas vezes. Precisa melhorar as políticas de assistência estudantil justamente para que esse jovem consiga conciliar o estudo. E a gente também não pode esquecer que nossos jovens vão até os 29 anos.
E hoje a idade média no Brasil da maternidade e da paternidade é aos 25 anos. Então a juventude está no seu processo de juventude, constituindo sua família, constituindo sua primeira casa, tendo que ter esse tempo. Então a gente precisa pensar políticas de cuidados. A creche para a mãe, para o pai poderem trabalhar. Esse é um tema que a gente fala há 40 anos sobre creche. Horário de creche é um tema que persiste no nosso país e a gente não supera esse tema. E cuidado é trabalho. Cuidar das crianças em casa é trabalho. Cuidar das pessoas idosas é trabalho. Cuidar do seu irmão mais novo é trabalho. Cuidar de uma pessoa com deficiência é trabalho. E é um trabalho muitas vezes não remunerado e na nossa sociedade é um trabalho feminino. Quando a gente pensa na famigerada estatística que todo mundo gosta de falar, dos jovens supostos neném, que para nós são jovens sem oportunidade de trabalho, sem oportunidade de estudo, 68% dos jovens neném são mulheres negras. Muitas delas são mães, estão cuidando dos seus filhos, elas não estão no trabalho porque elas não querem. Elas não estão no trabalho porque muitas vezes elas não têm condição de conciliar a maternidade com um trabalho que pague decentemente para ela conseguir ter as duas vivências. Então é importante a gente pensar isso e estruturar a nossa vida pensando no trabalho para além do trabalho remunerado, da carteira assinada. O jovem que está no corre, numa bicicleta, ele está trabalhando. O jovem que está no trem vendendo sua mercadoria está trabalhando muitas horas em jornadas exaustivas e condições de trabalho muito, muito ruins. Então a gente vai pensar tudo isso e a juventude quer um trabalho decente, quer poder viver, quer poder aproveitar e quer poder ter dignidade. Nossa, é bem isso, é sobre... É forte, né? É sobre poder ter dignidade, né? A que ponto a gente chegou de pessoas questionarem uma luta da juventude por dignidade, né? Ainda tem gente que questiona essa luta. Ainda tem gente que acha que isso é negativo, é ruim como, né? A que ponto chegamos? Mas é que eles veem a juventude apenas como mão de obra barata. E quando a gente fala mão de obra barata, é uma mão de obra em que não se deve investir numa formação para o trabalho, não se deve investir numa formação de carreira no âmbito do emprego. É uma juventude que eles querem. E aí a gente lembra muito bem do ex-ministro da Educação, do ex-presidente, falando que as juventudes não precisavam querer entrar na universidade. Isso não devia ser uma meta das juventudes. Porque eles não querem que a gente se especialize, que a gente, inclusive, debata dentro daquele ambiente como que a gente quer o ambiente de trabalho. Eles querem que a gente seja mão de obra barata, mas a juventude brasileira, já há alguns anos, graças às políticas educacionais do nosso presidente Lula e da presidenta Dilma, sabe que eles têm direito à universidade, que eles têm direito a uma formação, a uma educação para o trabalho e para o emprego, e que eles têm direitos trabalhistas também. Tu sabe que esses dias, algum tempo atrás, eu vi um religioso da extrema-direita instruindo os pais a não mandarem seus filhos para universidades. Por que será, né? O porquê será que eles não querem que os jovens sejam instruídos, né? Por que será que eles não querem que os jovens estudem, que os jovens tenham acesso a conhecimento? Por quê? Te questiono, né, Nádia? Por quê? Por que será, né? E Por a quê? pergunta que fica também é se os filhos deles não irão para a universidade. Eles irão para as universidades fora do país, inclusive, porque eles fazem questão de colocar seus filhos para estudar longe da educação brasileira, até porque eles não querem que seus filhos se misturem com a gente, porque a gente está lá agora, né? Estamos em todos os espaços. Aguentem, aturem. E voltando para a temática, então, dessa questão do trabalho, do futuro do trabalho, hoje nós temos acesso a diversas tecnologias, internet está aí. Quais são os principais desafios enfrentados pela juventude? Quais são os principais desafios do futuro do trabalho? Bom, primeiro a gente precisa trazer uma questão que o mundo do trabalho está mudando constantemente e está mudando numa velocidade muito violenta até com os trabalhadores. A gente não pode mais desconsiderar o fato que as tecnologias que a gente usava 10 anos atrás não são as tecnologias que a gente usa hoje. Quando eu entrei no mundo do trabalho, a gente usava outras ferramentas, muitas vezes você estava na área de TI, linguagem de programação que se usava há 10, 15 anos não são as mesmas linguagens que se usam hoje. Então, os processos, mesmo em empregos de qualidade, estão mudando rapidamente e com uma velocidade muito grande. Então, é muito importante que a gente esteja sempre atento e sempre entendendo que o processo de qualificação será ao longo da vida. E é importante que nossa universidade, nossos cursos técnicos preparem os trabalhadores e trabalhadoras para habilidades múltiplas que transitem ao longo do tempo e, sobretudo, que a gente esteja preparado
nesse momento para aproveitar habilidades, aproveitar conhecimentos. Todo conhecimento ele é válido, todo conhecimento ele é aproveitável e que a gente não transforme, sobretudo a educação básica, em uma educação instrumental. O jovem, na educação básica, precisa se libertar, precisa ter conhecimento, precisa ter capacidade de reflexão. A universidade também precisa ter capacidade de reflexão. Pensar científico, a universidade precisa ser libertador. Por isso que eles têm medo da universidade. A função da universidade não é produzir mão de obra para o trabalho. Isso não é a função da universidade. É produzir pessoas com capacidade crítica de analisar processos e, a partir desses processos, interferir na realidade. Aprender a usar uma ferramenta, a gente tem uma variedade de cursos. Hoje você pode entrar na internet, tem curso gratuito, tem várias opções de processo de qualificação social e profissional nos territórios, nas prefeituras, nos institutos federais, nas universidades federais, cursos de extensão, cursos técnicos, nos sistemas nacionais de aprendizagem, né, o Sistema S, Senai, Senac, tem diversos cursos para aprender a usar ferramentas. Mas a gente precisa que as pessoas também tenham habilidades de transmutar essas ferramentas e superar essas ferramentas, que eles não sejam apenas apertar parafuso. Mas por que se aperta o parafuso? Porque você pode mudar a ferramenta e apertar o parafuso, mas você sabe por que você aperta ele, você consegue entender depois se a ferramenta mudou, se a tecnologia mudou. Então a gente precisa ter uma educação, sobretudo na adolescência, muito que prepare para essas grandes habilidades, para esses grandes conhecimentos e não se foque em conhecimentos muito instrumentais. A escola não pode aprisionar e formar trabalhadores, formar mão de obra barata como muitos querem. Ela precisa garantir que as pessoas se emancipem a partir dali e possam ter escolhas diferentes. O jovem não vai trabalhar na mesma ocupação a vida toda. A geração de Lulinha era uma geração que se ficava 30 anos, 40 anos. Se tinha como marcador, eu sou o bancário, eu sou o metalúrgico, eu sou o professor. Hoje os jovens não sabem muito bem o que são. Eles são formados em alguma área, mas não necessariamente eles operam e trabalham naquela área. Porque isso não tem necessariamente uma correlação direta. É importante que eles aproveitem esses conhecimentos e usem disso para transitar e ter experiências diferentes, trabalhar em áreas diferentes, ocupações diferentes, mas se aproveitando desse saber e utilizando esse conhecimento adquirido ao longo da vida. João Vitor, e como que você acha que a desigualdade estrutural de gênero, de raça, de território interfere no futuro dessa juventude que é trabalhadora e quer continuar sendo? Interfere 100%. Acho que o primeiro elemento quando a gente olha trabalho e juventude é um critério de vulnerabilidade. Quando a gente pensa gênero e trabalho, o gênero é um critério de vulnerabilidade. Quando a gente pensa o recorte étnico-racial e trabalho, esse é um critério de vulnerabilidade. E quando a gente soma esses critérios, a gente encontra quem são as pessoas mais vulneráveis no mercado de trabalho. Jovens, mulheres negras são as pessoas mais vulneráveis no mercado de trabalho. Então, a gente precisa entender que isso está diretamente conectado. Pessoas que moram mais distante têm mais dificuldade de se inserir. Pessoas que moram em áreas rurais têm mais dificuldade de acessar trabalhos decentes. São mais expostos a trabalhos precários, são mais expostos a condições de trabalho ilegais, inclusive, muitas vezes. Então, a gente precisa saber que isso marca nosso território. Ter políticas de trabalho que cheguem nos territórios, levar emprego aos territórios, desenvolver cadeias produtivas, pensar outras formas de fazer também do trabalho, pensar a economia solidária, pensar o cooperativismo, pensar outras formas de se organizar, é muito importante para a gente levar dignidade, levar trabalho bem remunerado e, sobretudo, garantir condições de acesso. A gente precisa garantir condições de acesso ao mercado de trabalho. É muito comum a gente conversar, sobretudo no Ministério, a gente conversa com muitas empresas, representantes dos empregadores, eles falam, o jovem não está pronto, o jovem não está pronto. Mas ninguém está pronto. Não tem a pessoa perfeita para a vaga de trabalho. Não tem uma vaga de trabalho que existe a pessoa perfeita. Se existe a pessoa perfeita, ela já estava contratada. Já trabalhava naquela empresa. Então, para nós é muito importante que isso aconteça e a gente entenda que a gente precisa garantir as condições de acesso para todos e todos. Que lindo, né? Gente, João falando é poesia para os nossos ouvidos, Querida, né? Esse Ministério do Trabalho, ele só tem qualidade. Olha, não é pouca coisa, como a gente sempre diz por aqui. Seguinte, Nádia. É chegado o momento. É chegado o momento onde o nosso entrevistado precisa fazer escolhas. Choice. Tá? Tu vai ter que me contar aí, tu vai ter que tomar algumas decisões, às vezes difíceis, às vezes fácil dizer não, sem condição. Vem aí o nosso Beija, Casa ou Passa. É ele. E a nossa primeira decisão a ser tomada é com alguém ou algo que irá aparecer neste momento na tela, para que tu decida se tu beija, se tu casa ou se tu passa. Quem vem? Vamos lá.
CLT! A Caso carteira de muito. trabalho. Azulzinha, caso todos os azulzinha. dias, Não a azulzinha. verde e amarela, a Saudade. azulzinha. Sou da geração que tem ainda a carteira física de trabalho. Eu também Eu também. Tenho lá guardadinha. Hoje a gente já tá no momento do Ministério que toda a carteira é digital. Baixem o aplicativo, vejam inclusive que seus empregadores Você que estão tem 16 contribuindo. anos, você não conhece muito bem isso daqui. Mas era assim. Era assim. E a que gente acontecia. guarda de recordação, gente. É tão importante. Tu via ela assinadinha, bonitinha. Isso um é símbolo. representativo. É um símbolo de reconhecimento de direitos que marca a vida de muitos brasileiros. Ela é maravilhosa. Beija, casa ou passa? Caso muito, caso todos os dias. Espero que todos os brasileiros possam casar com ela também. Ai, coisa linda. Próximo. Próximo. Nicolas Nossa, Ferreira. até o clima ele pesa, É. né? Pesa, Eu né? achei um pouco. Eu acho que... O que tu acha? Passo muito. É triste, Algum mas passo muito. comentário a fazer sobre... Eu espero que, como uma pessoa jovem que ele possa crescer e se desenvolver, porque eu acredito que essas pessoas possam melhorar, possam mudar de opinião. Espero que ao longo da carreira política dele ele consiga rever posições que ele tem hoje. É isso. Ponto. Já passamos. Próximo. Olha aí. Malala. Bom, Malala. gosto muito. Figura É importantíssima. uma grande representatividade da juventude, né? Muito Das importante mulheres das também. mulheres. A luta pela educação, pelo acesso à educação, com direito. Exatamente. Eu não sei o que vem depois, então vou beijar. Não sei o que vem depois, vou guardar o casamento para depois. Não vai ter Depois de uma CLT, né? eu tenho que... Casou com a CLT já e foi um casamento A muito... CLT tá perto, né? Tá no meu dia a dia. Olha. A Malala tá mais distante, É então... isso. Então beijo. Um beijinho. Próximo. Gente, Michel Temer. Passo muito. Passo demais. eu Passo até me demais. assustei. Comentários? Espero que um dia ele encontre a justiça sobre o mal que ele fez na reforma trabalhista de 2017. Exatamente, né? Foi alguém que dificultou muito a vida do trabalhador. Né? Demais. E a gente tá colhendo os frutos negativos até hoje, tentando Combater, né? combater e consertar o que ele fez. Prefiro nem comentar. E é Tchau, importante que isso não seja esquecido. É por isso que a gente traz essa imagem aqui, esse personagem aqui, para que não esqueçamos nunca quem lutou pelos nossos direitos, mas também quem lutou para impedir que tenhamos direitos. Com né? certeza. Exato. Memória é importantíssima. Cada um tem seu legado, ele escolheu o dele, né? Exatamente. Então passa. Passo muito. Próximo. Ó. Mark Zuckerberg. Passo demais. Passo Polêmico. demais. É uma pessoa que tem como sua forma de trabalho explorar o trabalho dos outros e não remunerá-los por isso. Então... E quando a gente para olhar no contexto da historinha do filme, era uma coisa tão legal, tão da galera. Ele né? era muito. Eu acho Ele que era tão da galera. se os ex-sócios dele né? passam ele, se os sócios passam ele, Pois é, por que eu coisa vou ficar? esquisita. O que aconteceu, gente? Porque ele era tão da galera no filme, né? Chato paca. Na questão, no Hollywood, ali nos filmes hollywoodianos, parece que é tudo tão legal, tão E eu acho que é importante lembrar que ele já começou tentando ferrar os brasileiros. Exato, seu sócio Os brasileiro. sócios dele, desde o começo, ele já não é uma pessoa que gosta muito da gente. Não gosta nada. Não tem um apreço. E dificulta muito a vida dos nossos trabalhadores da nossa economia criativa, nossos produtores de conteúdo aí que dependem da plataforma dele para sobreviver. Ele não distribui dignamente os lucros com essas pessoas. Então, passa. Passo muito. Feião. Próximo. Ai, Lulinha! Luli, Luiz Inácio Lula da Silva. Caso quantas vezes for preciso, maior liderança política da história do Sul Global. Beijo, caso, faço tudo que ele quiser. Se ele quiser, quantas vezes quiser casar comigo, caso, tantas vezes for preciso. Maravilhoso, incrível. E tu sabe que esses dias atrás me contaram uma história, porque eu ainda não tive a oportunidade de sair do Brasil, né? Mas nós aqui amamos o Lula. E ouvir comentários e conversas de pessoas de fora do país, de outros países, de outros continentes, ouvir tamanha admiração que eles têm pelo nosso presidente. Amiga, é lindo. Algumas das poucas viagens, fiz poucas viagens pela juventude do PT, mas algumas das que eu fiz internacionais, o João estava comigo.
Porque eu não falo inglês, né, gente? Eu sou goiana, falo goianês. E aí, João é formado em Relações Internacionais, às vezes viaja comigo. E foi nessas viagens internacionais que eu entendi o tamanho, não só do presidente Lula, mas de toda a política que o nosso presidente fez, a força da presidenta Dilma também, o reconhecimento que eles têm lá fora. E foi quando eu percebi o tamanho do que o Partido dos Trabalhadores constrói também, nas pessoas do Lula, da Dilma e todo mundo que construiu nossas políticas, que aqui a gente enfrenta tanto uma direita nociva, uma direita que tenta nos destruir, tenta enganar o povo, mas lá fora eles sabem muito bem quem fez, quem começou, quem representa. E o Lula é exatamente o que o João falou, ele é o maior líder do Sul global, reconhecido internacionalmente, e isso é lindo demais de ver. Com certeza. Se sem distanciamento histórico, o Lula já é desse tamanho, eu imagino daqui a alguns 20, 30 anos o que a gente vai considerar e o privilégio que a gente ter vivido no mesmo tempo que ele. É um privilégio ter vivido no mesmo tempo que ele. É verdade. Coisa linda, orgulho do nosso presidente, Luli. Da nossa presidenta Dilma também, que fez parte dessa história maravilhosa. Gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta, tá? Galera, rapidinho, intervalo comercial e a gente já volta com mais Pode Tremer, não sai daí. Fica aí. Suas manhãs têm mais informação com o Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Pegue sua xícara, sua caneca ou copo de requeijão e venha tomar esse café com a gente. De segunda a sexta, às 9 da manhã, com reapresentação após a reprise do jornal PT Brasil. Comece seu dia com o Café PT. Meu amor tá sabendo que eu estou aqui no estúdio Marisa Letícia. Eu sou Cari Santos, mais conhecida por vocês como terrivelmente petista. Estou aqui na TV do PT e gostaria de convidar toda a militância petista para acompanhar o canal, para se somar a gente nessa grande rede de comunicação que só a TV PT sabe fazer. Olá pessoal, eu sou a Maria do Rosário, deputada federal do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e pré-candidata a prefeita de Porto Alegre. Quero convidar vocês a acompanharem, assistirem a TV PT, a Rádio PT, participem do sistema PT de comunicação. Fala galera, estamos de volta com Pode Tremer e hoje com um convidado muito especial, que é o João Vitor Mota, falando com a gente sobre trabalho. Esse tema que é tão da juventude e que é nosso pro resto da vida, né, João? A gente chega no momento que começa a trabalhar, queridos, e dali não para mais. E nem é o objetivo parar, né, gente? Muito pelo É a contrário. luta da classe trabalhadora. E esse é o nosso espaço, né? De Sim. luta política. Por igualdade, por dignidade, por qualidade de vida, por trabalho digno. Que o nosso presidente sempre lutou e continua lutando. E nós estamos aqui lutando por isso também, né, João? Com certeza, com certeza. E somos muita coisa ao longo da vida, mas sempre seremos trabalhadores. A gente precisa lembrar disso. Sempre Nascemos seremos. trabalhadores e temos que ter orgulho de ser trabalhadores. Eu tenho muito orgulho de falar que sou trabalhador. Pois verdade. agora quero fazer perguntas sobre esse futuro tecnológico aí do mundo do trabalho, que é cada vez mais tecnológico, é que cada vez está mais na palma da nossa mão, ele está cada vez mais nas telas. E de que forma que você acha que a evolução tecnológica está interferindo no futuro do trabalho? E agora com inteligência artificial, né? Gente, Tem cada aí dia, a cada dia uma novidade. É cada dia uma coisa nova. Cada geração lidou com a sua transformação tecnológica. Então, mudanças tecnológicas não são uma novidade no mundo do trabalho. Então, a gente tem diversas revoluções industriais, lembrando ali dos conteúdos de ensino médio. E isso é importante, isso acontece, isso é necessário para a transformação. O que a gente não pode perder de vista é que a gente precisa que as tecnologias garantam que nós trabalhemos menos, trabalhemos com mais qualidade, tenhamos mais qualidade de vida e que não nos tornemos escravos da tecnologia para trabalharmos mais. Então acho que esse é o primeiro ponto, que a tecnologia seja um aliado, uma aliada do nosso dia a dia e que não necessariamente substitua trabalhos que não necessitam ser substituídos e que a gente consiga garantir uma transição justa para todas e todos no mundo do trabalho, para que eles consigam vivenciar, consigam ter seu dia a dia e ter condições dignas de trabalho. Então que a gente usa a tecnologia a nosso favor e usa a tecnologia, sobretudo,
para que a gente tenha mais pessoas trabalhando com mais dignidade, com mais qualidade e que no dia a dia usemos a inteligência artificial não para substituir trabalho, mas fazer com que o trabalho seja potencializado, para que a gente não perca o essencial no nosso dia a dia. Inclusive, sobre isso que tu falou agora, existe uma preocupação muito grande das pessoas de a tecnologia substituir as pessoas em algumas funções, em alguns trabalhos. De que forma quem estuda o trabalho enxerga isso? Bom, de certo modo, muitos trabalhos vão deixar de existir e muitos serão criados. Quando a gente pensa em cada mudança histórica, cada ocupação que surgiu, quando a gente não conseguiria pensar no 1890 um metalúrgico, como Nolinha foi, porque a gente não conhecia nem o carro como ele é. Então muitas coisas são criadas, muitas coisas são transformadas. Então a gente precisa sempre entender que a gente precisa garantir que essas pessoas que serão impactadas não sejam prejudicadas e a gente não deixe ninguém para trás. Esse é o primeiro ponto importantíssimo, que a gente garanta o emprego dessas pessoas, seja por tecnologia, seja por questões ambientais. Algum momento a gente vai ter que discutir carvão, petróleo, todos os combustíveis fósseis. São ocupações que precisam ser extintas para a nossa sobrevivência. É um debate que a gente vai ter que fazer. Como eu vou garantir uma transição justa para esses trabalhadores? Que eu consiga requalificá-los, recolocá-los em postos de trabalho decentes também. Quando a gente pensa em um petroleiro hoje, o petroleiro está na elite dos trabalhadores. Com um curso técnico, com um curso de qualificação, você ganha muito mais de diversas ocupações de nível superior. É uma ocupação interessantíssima, um trabalho muito digno que a gente precisa pensar. Daqui a 30, 40 anos, onde recolocaremos diversos trabalhadores desse segmento. Então a gente precisa pensar muito bem e saber lidar com isso como uma realidade. E usar a tecnologia a nosso favor. Não deixar que a tecnologia ela sugue mais de nós. Tire nosso apetite, tire nossa vivência. Que a gente não nos torne também escravos da tecnologia e usemos a tecnologia a nosso favor. Que a tecnologia nos faça trabalhar menos, trabalhar melhor, com mais dignidade, conseguir ter mais tempo de descanso, menores jornadas de trabalho, mais tempo para aproveitar a vida, potencializar nossas ações, que a gente consiga chegar mais longe com as nossas produções, usando inteligência artificial, usando outras formas de programação, inteligência de dados, mas que a gente não perca o nosso parâmetro. Porque quando a gente pensa, responder o WhatsApp do chefe 10 horas da noite é trabalho. Trabalho não pago, inclusive. É uma hora extra não remunerada. Como a gente não se aprisione. E eu acho que nesse momento a gente vive uma relação ainda muito nociva com a tecnologia, porque a gente não está acostumado a viver com a hiperconectividade. Quem é um pouco menos jovem vai lembrar do pager, do bip. Que alguns tinham bip, pager, mas não tinham um celular. Você tinha que bipar uma pessoa para atender um telefonema. Hoje não, você liga toda hora, em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, te manda mensagem, está respondendo e-mail. Isso é trabalho, isso acaba esgotando a gente. E leva a um adoecimento mental, um adoecimento psíquico da nossa geração e de todos os trabalhadores. Então, a gente precisa saber lidar com a tecnologia no dia a dia. João, a gente tem agora a maior faixa de juventude da história do Brasil. São mais de 50 milhões de jovens. Como é que esse boom de jovens no Brasil nesse momento vai impactar o trabalho desses jovens no futuro? Bom, primeiro a gente tem que aproveitar o finalzinho dessa geração e garantir condições de trabalho digna para todos e todos. Nós precisamos inseri-los no mercado de trabalho, justamente porque é a geração que vai possibilitar e pode possibilitar o desenvolvimento do nosso país para que cheguemos onde queremos chegar, para que a gente não viva um cenário de envelhecimento europeu, com uma maior parte da população sendo idosa, e não tem no mercado de trabalho ativo e não tendo chegado lá também, nas condições de desenvolvimento, nas contradições que eles são colocados. A gente vai ver uma situação de sul global com pirâmide etária de norte global. Então a gente precisa se preparar para isso, inclusive se preparar para o envelhecimento. Eu acho que esse é um debate que pouco a pouco a juventude vai ter que fazer, que é o debate de se aposentar. Então a importância da Seguridade Social, a gente descarta muito, está tão longe. Quando a gente pensa um jovem que entra no mercado de trabalho com seus 20 anos, vai ter que trabalhar 40, 45 anos, contribuindo no INSS, mas é importante isso, a gente não pode perder isso de vista. A importância da Seguridade Social, a importância de pensar a aposentadoria, a importância de, inclusive, aproveitarmos esse momento para criarmos condições de vivência no envelhecimento. Eu acho que a gente precisa preparar, enquanto jovens, o mundo que nós queremos ter quando sejamos idosos, garantir condições, centros de acolhimento e que a gente use disso, inclusive, para gerar novos trabalhos. Quando a gente pensa no envelhecimento da população, a gente também está pensando cuidadores, espaços, pessoas e ocupações que vão ser criados, postos de trabalho serão criados para trabalhar, visto que, inclusive, as famílias são menores hoje. O trabalho de cuidado sempre foi muito relegado à família. Muitos grupos familiares, muitas pessoas decidiram não ter filhos e vão precisar do apoio do Estado, do apoio da sociedade, para ter uma vivência boa e que a gente envelheça com dignidade. Infelizmente, no Brasil, envelhecer ainda é uma coisa muito pesada. A gente precisa transformar esse envelhecimento em uma coisa normal. A gente precisa falar de envelhecimento. A gente quer envelhecer.
Todo mundo quer ser idoso. Eu quero ser idoso, eu quero ser senhorzinho, tá lá, 80, 90 anos, indo lá, conversando. A gente precisa pensar nesse sentido e preparar o país para lá. E, sobretudo, não esquecer. Um dia nós podemos ficar doentes, um dia nós podemos... e nós queremos nos aposentar, então a gente tem que se preparar para isso. E não abrir mão dos nossos direitos conquistados, não jogar fora a Previdência, não cair em discurso de coach messiânico dizendo que isso não importa. Isso importa sim. Isso importa sim. Inclusive, para quem está no corre, numa bicicleta, se cai, se machuca, ele precisa de Seguridade Social. Seguridade Social não é só aposentadoria. É pensão por morte, por invalidez. A gente precisa pensar nisso. Se uma pessoa, um jovem, ali com seus 20 e tantos anos, pai de família, tem seu filho, cai de uma bicicleta, cai de uma moto, infelizmente vem a falecer, ele precisa ter seu direito garantido. Esse é um debate central. Ele não é um empreendedor, ele é um trabalhador ultra precarizado por uma plataforma, inclusive precarizado pela tecnologia, como a gente falou na questão anterior. Tecnologia usando e sendo serviço para precarizar as relações de trabalho e piorar as condições materiais de vida das pessoas. Saindo da questão do envelhecimento e indo agora para a fase escolar. A gente sabe que a evasão escolar é algo ainda muito presente na nossa sociedade. De que forma isso pode interferir no futuro do trabalho? Bom, isso é muito importante a gente entender que no Brasil, muitos jovens, centenas de milhares de jovens, evadem a educação básica todos os anos em idade escolar. E isso não é um problema só dos jovens e do trabalho, é um problema da sociedade. Você entender que a sociedade falhou. Erramos em algum lugar. E a gente precisa garantir o direito à educação de todos e todas. Estudar até o 3º ano do ensino médio é um direito, a gente deve garantir isso. Grande parte do motivo de evasão é trabalho e depois, infelizmente, gravidez na adolescência. Então a gente precisa falar também de educação sexual nas escolas. Lutar contra o pânico moral que impede que a gente discuta temas centrais para a nossa sociedade. Muitos jovens, adolescentes, estão na informalidade. Às vezes ajudando seus pais que também estão na informalidade. Então a gente precisa garantir condições que eles permaneçam na escola e o pé de meia é importantíssimo para isso. Trazer uma renda para aquele jovem para que ele possa permanecer na escola. E que a gente entenda que, como a nossa juventude é uma juventude trabalhadora, a gente precisa preparar uma escola que permita a conciliação da educação e do trabalho. Ou que garanta condições daquele jovem só estudar. E isso é muito importante. No nosso Brasil, há uma única forma de trabalho na adolescência que a gente entende que é benéfica, que é a aprendizagem. Quando a gente pensa num jovem que está ali, às vezes, 7, 8 horas na escola e precisa trabalhar, ele não vai conseguir trabalhar. Porque ele vai passar do horário de jornada dele, ele vai começar a entrar no trabalho noturno. Então a gente precisa garantir e entender que a nossa sociedade precisa construir políticas mais eficazes, políticas mais amplas. Então, avançar no nosso desejo de educação integral de fato. Com escola, com arte, cultura, lazer, esporte, 3 refeições balanceadas por dia, saudáveis para as crianças, e não só avançar sobre esse processo de forma atabalhoada e entender que a gente precisa entender também que os jovens, quando não estão trabalhando, estão no trabalho de cuidados. Os núcleos familiares brasileiros são muito tradicionalmente constituídos por uma mãe, solo, chefe do lar, com mais de um filho. E o filho mais velho, normalmente, tem funções de trabalho de cuidados com os irmãos mais novos. Eu preciso entender essa dinâmica. E também que a escola, os horários de educação conciliem que o irmão mais velho, às vezes, vai lá pegar o irmão mais novo, levar para a escola. Então, a gente precisa conciliar todo esse processo e garantir o acesso ao direito de forma ampla, digna e da forma que a gente imaginou, que a nossa Constituição em 88 imaginou e que a gente sempre quis. Que bonito! Como é bom a gente levar tanta informação, tanto conhecimento para nossa juventude, né, Nádia? Com certeza. E agora, o nosso entrevistado vai contar alguma história inusitada, uma fofoca, uma história engraçada. Tá chegando aí um momento, João, que tu vai ter que revelar coisas pra gente aí, hein? Vem aí, segue o fio! E aí, meu brother? E aí, o que vem por aí? E aí, difícil, momento difícil. Sou uma pessoa reservada, uma pessoa... É tímido. Ele é Eu sou reservado. tímido. Falou 1 hora aqui, mas ele é tímido. Não, mas eu falo com o que eu gosto. Eu conheço vocês, peguei intimidade com vocês e as milhares de pessoas que vão nos assistir. Já tem intimidade, tô aqui tranquilo. Mas eu costumo ser uma pessoa tranquila, então falando em timidez, eu vou contar o dia que primeiro estive perto de Lulinha, nos idos de 2017. Ainda no começo de pré-campanha do nosso presidente, que infelizmente foi interrompido pela perseguição política que ele sofreu em 2018. Também não podemos esquecer. Lembrar que Sérgio Moro quer ser salvaguardado. Que estávamos ali num evento, numa reunião, né, com o diretório municipal e os diretórios zonais de São Paulo,
presidente foi falar, conversar conosco, entender as dinâmicas, entender o que estava acontecendo na cidade. Tava lá na mesa dele, sentado, e estava eu na primeira fileira. Era muito jovem ainda, cometi o erro de sentar na primeira fileira. Coisa que não faço mais, a gente vai um pouquinho mais pra trás, porque na primeira fileira você não consegue mexer no celular, né? Você precisa ficar ali discreto, atento, observando. Eis que a pessoa que está do meu lado sai do lugar e fica um assento vazio. Eu estava na ponta da fileira, um assento vazio aqui do meu lado. Estava ali tranquilo. De repente o presidente ele sai da mesa para ouvir as pessoas. Pega um café e resolve sentar na única cadeira que estava livre na primeira fileira, que era ao meu lado. Ai, Deus! E aí eu não queria parecer como sou um tiete do presidente. Amo de paixão, a maior liderança histórica desse país, eu quis fingir normalidade. Então eu fiz a pessoa básica aqui, não, um dia normal. O presidente da República do meu lado, tomando um cafezinho. Tem essa foto no meu Instagram, ele tomando um cafezinho do meu lado aqui. E eu falei, não vou reagir, não vou interagir com o presidente. Estou concentrado na fala do companheiro ali na frente. Os companheiros falando, o presidente concentrado na fala. Falei, mas eu não posso perder esse momento. Não pode. Preciso registrar, inclusive, pra falar que isso é verdade, isso aconteceu. Mandei mensagem pra um companheiro, na época, Alan. Inclusive, obrigado, Alan me consagrou. E mandei uma mensagem só, Alan, me consagra. Porque ele tava com a câmera, ele foi lá e fingiu que a pose normalidade. Eu falei, não vou olhar. Que, assim, Pleno. se o presidente está olhando pra cadeira. frente, estou olhando pra frente. Botei uma postura de concentrado, observando, e todas as fotos aqui saindo tudo pleno, como um dia comum, eu e o presidente lado a lado numa palestra. Eu e meu amigo. Uma segunda-feira. Fingi uma segunda-feira, tirei a foto, e foi ali minha primeira foto, inclusive com o presidente. Não estávamos olhando pra câmera, mas uma cena muito mais gostosa, uma cena mais incrível, assim. Uma coisa natural, espontânea. 100% espontânea. Aquelas Jogador caro não olha pra foto. Nossa, não olha pra foto. Ah, poxa. Para. Pra quem é dos tempos de Orkut, aquelas fotos espontâneas que tirávamos olhando pro lado. Super na nossa Olhando TechPix para o ali. lado, pensando em tudo. Você e seu amigo concentrados. Concentrado, olhando pra frente, todo mundo fingindo normalidade. Ai, meu Fingindo- Deus. Era um dia normal, Um dia era normal, segunda-feira. uma segunda-feira. Meu Deus do céu. Travado. Né? Travado. Não, eu imagino. Não respirava. Não, e fazendo pose ainda, né? Mantendo a cara de vilão ali. Concentrado. Ai, meu Deus. Coisas que só Luiz Inácio causa. Não, eu já falei que eu acho que assim, ó, eu talvez eu desmaie, talvez, Amiga, sabe assim, é um porque negócio. é um muito. negócio, Eu já entendeu? perdi as contas quantos discursos já ouvi do presidente. Mas se ele chega a mais de 50 metros de proximidade, já dá uma tremida, já dá uma bambeada. A perninha Já fico ansioso, ele já sou uma pessoa que fala rápido, né? Vocês puderam perceber. Então já fico ali meio tremendo a base. Todo mundo chega perto do Lula, eu tenho certeza que ele não entende o que a gente fala, porque é uma mistura de choro com nervosismo, com ansiedade, com desespero. Eu tenho certeza. Ele não sabe o que a gente fala. Não sabe. E é muito engraçado que a geração mais velha não consegue entender isso, né? Porque tem gente que conhece o Lula há 40 e poucos anos. Então, sim. E eles acham normal. Normal, cara, normal pra você conhecer ele há 40 anos, né? Conheceu quando vocês tinham 30 anos. Quando eu nasci, ele já era uma liderança desse país. Simplesmente isso, né? É isso. Cresci minha vida vendo ele ser presidente do país. Exatamente. Ele gente. é só o Lula, né? É só. Ele é só o Lula, sabe? Só um detalhe, Só assim, um uma detalhe. coisa pequena. Nádia, vamos contar pro João? João, olha só. Veja você. A gente tem um WhatsApp aqui. Tecnológico. Trabalho, tecnologia. Viu? Tecnologia usando a nosso favor. Com certeza. É isso aí, viu? A gente faz isso por aqui também. E esse WhatsApp, a galera pode participar. Mandar mensagem, né, Nádia? Temas, pode sugerir convidados, pode falar do que gosta, do que não gosta do episódio. A gente precisa desse feedback. Esse feedback Exatamente. é essencial pra gente. E além disso, o que a galera pode enviar? Toda semana. A gente gosta bastante. Na verdade, a gente precisa. Que a gente pensou em fazer também o Ministério do Namoro aqui dentro. Importante. E aí a gente pede para que eles enviem também currículos pra gente poder arrumar namorados para a gente e para as pessoas. Exatamente. E para isso a gente tem o nosso WhatsApp. Exatamente, que é 85 99943 5662. Repetindo, 85 99943 5662. Escreve pra gente. Manda um WhatsApp. Participa, gente. Me manda um WhatsApp. Nádia, tá acabando. Tô triste. João, acabando. tamo triste, porque olha, Foi que rápido dia. demais. Eu achei. Viu? Eu achei que foi rápido demais, mas que dia. Eu tô aqui. É isso, há futuro pra classe trabalhadora, há futuro pra juventude trabalhadora. Eu lembrei de uma frase do Sonho de Valsa, revelando a idade. Tudo que é bom dura o tempo necessário para ser inesquecível. Olha Olha isso! só.
Do tempo que o sonho de valsa ainda tirava assim de ladinho, não era mais aquele pacotinho. Exatamente, lembrei Gente, dessa eu tava frase. fazendo esse debate ontem com a minha irmã sobre o sonho de valsa antigo do pacotinho. Inclusive, Ele era incrível. muito melhor, viu, gente? Exato. Fim E do tinha mágica, sonho né? de valsa hidrogenado é horroroso. Vamos voltar com a receita antiga. Exato. Nem toda tecnologia nos agrada. E além da frase do sonho de valsa que eu trouxe aqui... Ah, eu achei que essa era a frase do dia. Nada, Não, mulher! Eu fiz uma by Fran Martins aqui, Ela tá? mandou sobre A gente ela. sempre traz uma frase pra fechar o programa e hoje eu trouxe uma frase minha, jovem. Te mete, que é: os jovens não esperam o futuro, eles escrevem o futuro agora. Essa é a minha amiga, queridos. É isso Não aí. está aqui à toa, né? Não, meus queridos. Estamos escrevendo o futuro. Uma grande pensadora contemporânea. Tá vendo? João, muito obrigada. Obrigada, Eu que João. agradeço, gente. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar outras vezes, outros momentos, falar de outros A assuntos. gente vai te E trazer. indicar uns convidados aí também pra falar um pouquinho ali. Isso. Vamos passar uns Me manda um WhatsApp. Manda. mandar um WhatsApp. Colocar uns ministros aqui nessa mesa pra falar um pouquinho. Estamos precisando Traga Manda no eles. nosso WhatsApp aqui, tá? uma conversa mais tranquila. Vou mandar no WhatsApp, junto Manda. com sugestões Isso de aí. grandes amores aí pra vocês. Exatamente. Aguardamos, tá? Com certeza. Gente, É isso, gente. Ficamos por aqui, né, Nádia? até semana que vem. Mais um Pode Tremer encerrado. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.